Sabe aquela tarefa importante que fica para depois? E depois, e depois de novo? Pois é, quase todo mundo passa por isso. Hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás da procrastinação. Vamos entender por que nosso cérebro parece que nos sabota às vezes e, claro, mais importante, descobrir como finalmente tomar as rédeas da situação. Bora lá! Essa imagem é familiar para muita gente, né? Aquela sensação de estar meio que paralisado, olhando para uma lista de coisas para fazer que só aumenta. É super comum. E o ponto principal aqui é, isso não é uma falha de caráter de jeito nenhum. É um mecanismo humano, bem complexo, e é isso que a gente vai desvendar hoje. Ok, aqui está o pulo do gato. Procrastinar não é simplesmente adiar uma coisa. É escolher de propósito adiar algo, mesmo sabendo, lá no fundo a gente sabe, que isso vai piorar as coisas lá na frente. É essa consciência de que estamos nos prejudicando que define a procrastinação. E é por isso que é tão frustrante, né? E é muito importante não confundir procrastinação com preguiça, viu? São coisas bem diferentes. Pensa assim, a preguiça é mais uma inércia, uma falta de vontade de fazer qualquer coisa. Já a procrastinação é super ativa. A pessoa escolhe fazer qualquer outra coisa, arrumar a gaveta, ver um vídeo, qualquer coisa, só para não encarar aquela tarefa principal. É uma fuga, uma estratégia para evitar uma emoção ruim, não tem nada a ver com falta de energia. Mas onde é que essa fuga toda acontece? Bom, a resposta está na neurociência. É tudo aqui dentro, no nosso cérebro. A procrastinação é, na verdade, uma espécie de conflito biológico, uma verdadeira batalha interna pelo controle das nossas ações. É como se tivéssemos dois lados brigando. De um lado, o sistema límbico, que é a parte mais, digamos, primitiva e emocional do cérebro. Ele só quer saber do agora, busca prazer imediato e foge de qualquer desconforto. Do outro lado, tem o córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, a parte racional que planeja, pensa a longo prazo, toma as decisões lógicas. E a procrastinação? Bom, ela acontece quando o lado emocional, o sistema límbico, dá um nocaute no nosso CEO e assume o controle. E essa briga toda é movida à química cerebral. Pensa bem, o que é mais gostoso no momento? Escrever aquele relatório chato ou ficar rolando o feed de uma rede social? A rede social dá uma injeção rápida de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. O relatório? Não. Então o cérebro escolhe o caminho fácil. E aí, o ciclo só quebra quando o prazo aperta, o pânico bate e o corpo libera adrenalina. É o que finalmente força o nosso CEO a entrar em ação. O problema é que viver nessa montanha-russa de adiamento e pânico é simplesmente exaustivo. Ok, a gente já entendeu a parte da biologia, o que acontece no cérebro. Mas agora vamos para o porquê. O que dispara essa batalha interna? Quais são os gatilhos emocionais que fazem a gente querer fugir de certas tarefas? E aqui estão os verdadeiros vilões da história. E olha só, não é a preguiça, é o medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, a pressão maluca do perfeccionismo. Às vezes a tarefa é tão grande que só de pensar nela já dá ansiedade. E aí, adiar. Bom, adiar vira uma válvula de escape, um alívio, mesmo que seja só por um tempinho. Essa citação é perfeita para resumir a ideia. No fundo, a procrastinação é uma tentativa de regular o nosso humor. A gente se sente mal com a tarefa, então a gente adia para se sentir melhor. Agora, o problema é que isso cria uma bola de neve, um problema muito maior lá na frente. É uma estratégia para lidar com as emoções que, no fim das contas, não funciona. Certo, diagnóstico feito, a gente já entendeu o problema, as causas, a biologia por trás, mas e aí? A boa notícia é que, entendendo como o mecanismo funciona, a gente pode usar ferramentas bem práticas para interferir e quebrar esse ciclo. Vamos dar uma olhada em algumas delas. A primeira é a regra dos 2 minutos, do James Clear. A ideia é genial de tão simples. Pega a tarefa que está sendo adiada e a reduz para algo que leve menos de 2 minutos para fazer. Por exemplo, em vez de escrever o relatório, a tarefa vira abrir um documento novo e escrever o título. O objetivo não é terminar, é só começar. Porque, vamos combinar, a parte mais difícil é sempre dar o primeiro passo. E essa regra torna esse passo ridiculamente fácil. Outra ferramenta poderosa é a regra dos 5 segundos, da Mel Robbins. É quase um truque mental para a gente driblar a nossa própria hesitação. A ideia é, assim que vier o impulso de fazer algo, conte regressivamente. 5, 4, 3, 2, 1 e simplesmente se mova. Essa contagem meio que interrompe aquele processo mental de criar desculpas e dá um empurrãozinho para a ação, antes que o cérebro convença a gente do contrário. É como agir mais rápido que a nossa própria dúvida.
E claro, dá para montar um verdadeiro kit de ferramentas. Quebrar tarefas gigantes em pedacinhos menores já alivia aquela sensação de meu Deus, por onde eu começo. Usar a técnica Pomodoro, com blocos de foco e pequenas pausas, ajuda a manter a concentração. Mudar a forma como a gente fala internamente, trocando eu tenho que por eu escolho, já dá outra perspectiva. E talvez a mais importante de todas, a autocompaixão. Ficar se culpando não ajuda em nada, só piora. O negócio é entender o que aconteceu e, com gentileza, voltar o foco para o próximo passo. E aqui vai um mantra poderoso, que é o antídoto perfeito contra aquele perfeccionismo que paralisa. Feito é melhor que perfeito. É isso. O objetivo não é fazer algo incrível logo de cara. O objetivo é simplesmente fazer. É gerar movimento, se permitir começar, mesmo que de forma imperfeita, é o que abre a porta para a ação e, consequentemente, para o progresso. E com isso a gente chega no coração da coisa toda. Se tem uma ideia principal para guardar, é esta. Procrastinar não é um problema de gestão de tempo ou de produtividade. É um problema de gestão de emoções. Entender isso, nossa, muda completamente o jogo. A gente para de se culpar e começa a ter mais consciência. E é nesse espaço sem culpa que a mudança de verdade pode acontecer. Então, para fechar, a pergunta que fica não é sobre como revolucionar a vida amanhã, é sobre o agora, neste exato momento. Qual é o menor passo possível? Aquela coisinha que leva menos de 2 minutos, que pode ser feita para quebrar essa inércia e começar a desenhar um novo caminho. A grande jornada sempre começa com esse primeiro e minúsculo passo.